Olha, eu me viro na cozinha, viu? Bom, eu sou um cozinheiro de uns 3, 4 pratos, mas faço bem, né? Coisa leve assim, um bobó, uma galinhada, só coisa light. Coisa leve? Fica leve. Coisa Mas, amém, leve? queridos, uma alegria estar aqui nesta leve. manhã. Já queria deixar o convite, se alguém quiser retornar à noite, vai ser outra ministração, né? Vamos orar por cura, vamos deixar que o poder de Deus seja liberado. O Senhor tem uma refeição para nós nesta manhã, temos o alimento da palavra de Deus. Quem, na sua opinião, é a pessoa que desperta mais paixões extremas? Não precisa pensar na política contemporânea brasileira. Tem muita gente que desperta paixões, né? Mas não é disso que eu estou falando. Na história, pensa nos grandes líderes mundiais. Pensa em Nero. Há uma repulsa, assim, a maioria das pessoas. Hitler, à exceção dos neonazistas, todo mundo fica arrepiado. Pensa nos líderes religiosos. Hoje em dia se fala muito, né, no extremismo islâmico. Mas quando você pensa em Maomé, que foi o fundador da religião, assim, para mim é um pouco indiferente, né? Na minha opinião, como cristão, eu creio que o que ele creu nasceu de um engano, né, de uma experiência sobrenatural maligna, mas a pessoa dele não me diz muita coisa. O primeiro Buda, lá no século 5, 6, também não me fala muita coisa, não. Mas quando você fala de Jesus, inevitavelmente há uma polarização. Jesus não é uma figura neutra para as pessoas. Pensa no que a pessoa de Jesus, por exemplo, produziu no apóstolo Paulo, antes e depois da conversão dele. Antes de ele ter um encontro com a graça, ele detestava Jesus. Talvez você diga, mas ele não conheceu Jesus pessoalmente e ele perseguia a igreja. Mas quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, Jesus não diz, por que você persegue a minha igreja? Ele diz, por que você me persegue? Era a pessoa de Jesus que causava esse incômodo. É claro, o que Paulo via era o que ele entendia que era uma seita, um desvio da fé que ele nutria. Então ele combatia aquilo que estava nascendo, mas ele sabia que aquilo que estava nascendo teve origem numa pessoa, não num conjunto de ideias. Então o ódio dele, em última instância, era dirigido a Jesus. E o que aconteceu depois da conversão dele? Ele começou a achar Jesus um cara legal? Não. Ele se apaixonou pelo Senhor, a ponto de que, em determinado momento, ele dizia, não me importa mais viver ou morrer. Se eu continuar vivendo, eu vou fazer a obra de Jesus. Se eu morrer, eu vou me encontrar com Ele. Eu acho que eu prefiro até morrer. Era o que ele dizia. Então você percebe que Jesus não deixa as pessoas indiferentes. Mesmo porque, quando você mostra para alguém aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus disse, ou a pessoa conclui que, de fato, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, ou ela vai crer que ele é um impostor, um louco. Então não dá para ficar indiferente diante de Jesus. A personalidade fascinante dele, e o fato de ele ser o Filho de Deus, Deus encarnado, um com o Pai e o Espírito Santo, sempre vai provocar reações fortes. Ele não passava desapercebido. E por onde ele andou nessa terra, houve ou uma atração ou uma repulsa. Agora, e nós? Qual a nossa atitude diante de Jesus? Qual é a sua, traga para o nível pessoal, qual a sua atitude diante da pessoa de Jesus? De que maneira nós devemos responder à presença de Jesus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 12 de João, a partir do verso 1. Qual a melhor atitude que nós podemos nutrir diante de Jesus? Quando Jesus está num lugar, como as pessoas reagem? Como você reage? Nós vamos olhar aqui para uma família que
que estava na presença de Jesus em determinada ocasião, e a reação de cada um deles indica como nós devemos nos portar em cada aspecto, ou em determinados momentos, ou que nível de intensidade nós respondemos à presença de Jesus. João 12, de 1 a 7. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Amém? Como eu disse, a presença de Jesus sempre desperta paixões. E algumas pessoas despertam sentimentos negativos. Religiosos normalmente não gostam da proposta de Jesus, porque Jesus, na ótica religiosa, ele ofende alguns princípios, ele fere aquilo que um religioso espera dele. O comportamento certinho, de acordo com os padrões humanos. Jesus muitas vezes fugiu da expectativa das pessoas, e isso deixava os religiosos da sua época muito incomodados, e eu quero dizer que deixa inclusive os religiosos da nossa época muito incomodados, inclusive os religiosos que estão dentro de igrejas cristãs. É incrível isso. As pessoas dizem que seguem Jesus, mas quando, por exemplo, o Espírito Santo começa a se mover mais intensamente, elas dizem: não, Deus não faz dessa forma. Como Deus não faz dessa forma? Deus faz do jeito que Ele quiser. É claro que Deus tem alguns princípios que Ele observa, mas Ele, sendo Deus, Ele pode inclusive quebrar os princípios que Ele estabelece, se aquilo for cumprir um propósito na vida, na nossa vida, e levar glória ao nome dEle. Então, os religiosos não gostam de deixar que Deus seja Deus. Nessa passagem mesmo que nós lemos, a questão não foi com um religioso, foi com um dos seguidores de Jesus, Judas Iscariotes, que ficou incomodado com o que aconteceu ali. Então, Jesus muitas vezes desperta paixões negativas, mas eu quero focar hoje em 3 reações positivas à presença de Jesus. E eu quero que você tente identificar na sua própria vida de que maneira você tem reagido àquilo que Deus tem feito na sua vida, ou quando Jesus se manifesta, como você reage. No texto que nós lemos, no verso 2, diz o seguinte: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. A primeira atitude que eu quero enfocar aqui nesta manhã é o serviço. Uma das maneiras com as quais nós respondemos à presença de Jesus é através do serviço. O serviço verdadeiro, o serviço feito com o coração correto, queridos, traz glória a Deus. Na verdade, o propósito do serviço que nós fazemos no Senhor deve sempre ser esse. Você não precisa abrir, mas em 1 Pedro 4, 10 e 11 está escrito o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, se nós servimos, devemos fazer com a força que Deus provê. É Deus que nos capacita ao serviço, é Deus que nos move a servir. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3:23: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então o nosso serviço deve ser sempre dirigido ao Senhor e deve trazer glória ao seu nome. Isso inclui o quê? Porque muitas vezes nós lemos na palavra de Deus os 2 versos que eu mencionei: se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. E nós pensamos em algo que traz diretamente glória ao Senhor. Isso, é claro, está incluído. E tudo quanto
fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Nós pensamos talvez na adoração, isso está incluído, na pregação da palavra, isso está incluído. Aquilo que chama mais atenção na casa de Deus está incluído nas maneiras com as quais nós podemos servir. Por exemplo, estar aqui ocupando esse púlpito, antes de ser uma posição de honra, e eu me sinto honrado por estar aqui, mas é um serviço. Eu estou servindo para vocês o pão da palavra. A palavra de Deus é o alimento. Então me perdoem se isso choca alguém. O meu papel aqui, antes de ser o reverendo Antônio, os títulos que as pessoas usam, não, eu sou um garçom. Eu estou oferecendo para você o pão que Deus tem para vocês nesta manhã. Eu prefiro este papel, eu prefiro ser reconhecido neste papel. Deus está aqui me usando, eu estou respondendo ao que Ele tem feito na minha vida através do serviço que eu posso desempenhar aqui. Que vozes lindas que os irmãos que estavam aqui na condução do louvor e adoração têm, a intensidade com que eles louvam. Eu gostei muito desde o primeiro dia do ministério de louvor de vocês. Existe muita liberdade. Eu comentei com alguns irmãos que eu vou voltar para Ribeirão mais abastecido do que eu cheguei. Tenho sido muito ministrado, um ambiente de adoração e tudo mais, mas esses irmãos aqui não estão dando show, não, eles estão servindo ao Senhor com seus louvores, com a sua adoração. E o papel de quem ministra, de quem ocupa aqui este momento de músicas, de louvores, é simplesmente entrar na presença de Deus e falar para vocês: vamos entrar na presença de Deus, me acompanhe, eu estou entrando. Como eu mencionei ontem, eles não são mediadores, eu não sou mediador, simplesmente queremos inspirar vocês a buscarem com mais intensidade a presença de Deus. Então isso aqui aparece, né? Louvores, palavra, ou quando tem alguma encenação, algum teatro, musicais e tudo mais, isso chama atenção e isso é serviço dedicado ao Senhor. Porém, serviço vai além disso, passa pelo serviço mais simples, o serviço feito aos outros. O que eu estou usando como base para aquilo que eu estou falando aqui é exatamente o serviço mais simples, porque diz o texto que Marta servia. Marta não estava pregando a palavra, Marta não estava cantando louvores ao Senhor, Marta estava servindo a mesa, estava colocando a comida, colocando os pratos, estava se colocando à disposição das pessoas, dizendo: eu posso ajudar em alguma coisa, há algo mais que eu possa fazer por você. Isso inclui nossas atividades rotineiras, isso inclui o nosso trabalho. E aí você pensa: mas o que isso tem a ver com o Senhor? No texto que nós lemos de Paulo: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. O seu serviço, ainda que feito para as pessoas, ainda que seja o seu trabalho rotineiro, ele vai ter outro sentido se você fizer como ao Senhor e não para as pessoas. Minha irmã, quando você ficar irritada, serviço de casa acumulando, e o maridão deitado no sofá, você pode escolher a murmuração, ou você pode escolher o serviço feito a Deus. Talvez você esteja pensando: mas ele é folgado. Vai ter mais sentido se você servir aquele folgado como ao Senhor, do que se você ficar murmurando. Deixa eu contar um segredo. Algumas pessoas que colocaram isso em prática começaram a servir o folgado com o coração de serviço ao Senhor, e o folgado deixou de ser folgado. Estou dando uma chave para você. Por favor, os maridos não digam: tá vendo, você faz reclamando, é por isso que eu não te ajudo. Isso não é desculpa, viu, marido, para você não ajudar. Falei aqui que eu faço uns 3 ou 4 pratos, né? Então de vez em quando eu ajudo na cozinha e lavo uma louça, que uma beleza. Quando minha esposa não está em casa, até passar a roupa eu passo, tudo bem, porque eu levo meia hora para passar uma camisa. Às vezes eu faço surpresa para ela, né? Ela tem um ministério com pessoas da terceira idade, ela vai para o ministério e fala: hoje eu vou arrumar a casa para ela. E ela chega e a casa está limpinha. Ela iria fazer aquilo à tarde, ela chega e está limpinha. E sabe o que eu estou fazendo enquanto estou limpando a casa? Não estou falando: que coisa difícil, que coisa chata. Que eu acho muito chato limpar a casa, gente. Eu acho, né? É necessário, mas é chato. Mas eu estou lá orando e glorificando o Senhor, sabendo que eu estou, sim, servindo a minha esposa, mas como uma oferta de trabalho ao Senhor. Percebe a diferença? No seu trabalho normal, na empresa, onde você estiver, faça
o que você está fazendo para o Senhor. Eu lembro uma vez que eu cheguei para o meu chefe, ele não é cristão, ainda é alvo de oração minha, depois de quase 15 anos que eu já saí lá de onde eu trabalhava na Justiça Federal. Um dia eu falei para ele: Vanderlei, você é um instrumento de Deus na minha vida. Ele falou assim: devo receber isso como um elogio ou como uma crítica? Falei: não vem ao caso, quero dizer para você que Deus te usa. Porque na verdade ele me tratava tanto com o temperamento dele, né? É um cara muito legal, muito honesto, né? Virtudes que a gente não vê muito aí no serviço público, mas ele era, né? E alguns confrontos que a gente teve serviram realmente para Deus me tratar. Então eu ia para aquele lugar de trabalho rotineiro, chato, mas com essa disposição de abençoar. Eu me lembro uma vez que eu fui entregar alguma coisa num dos cartórios lá na Justiça, né? Fui levar um relatório, e aí o diretor perguntou para mim: você vai na confraternização, alguma coisa assim? Eu falei: não vou poder, ter um compromisso. Ele falou: onde? Eu falei: na igreja. Ele disse: eu sabia que tinha algo diferente em você. Ele não é cristão, esse diretor, mas ele sabia que na minha atitude, na maneira como eu servia, na minha disposição, não estou dizendo isso para dizer eu sou o cara, não, simplesmente eu quero que haja mais de Jesus e menos de mim, e para ver mais de Jesus eu tenho que servir mais, sabia? Porque Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Perceba que isso muda todo o enfoque, e o serviço deixa de ser um peso e passa a ser algo feito para o Senhor, uma atitude de louvor a Ele, algo que traz glória para o nome dEle. Isso abrange também as atividades mais simples, como você serve ao Senhor, muitas vezes sem que ninguém veja. Sabia que há uma presença de Deus nesse lugar porque pessoas intercederam? Porque pessoas talvez nesse momento estejam intercedendo. Eu fiquei surpreso de saber que tem pessoas que estavam intercedendo por mim, mesmo antes de eu vir para cá. Aqui, né? A minha equipe lá em Ribeirão está intercedendo, mas isso não aparece, intercessão não aparece. Isso aqui está tudo arrumadinho e está limpinho. Alguém precisou limpar, mas na hora do culto, isso não aparece. Mas é feito para o Senhor. É para o Senhor. As pessoas não veem, mas Ele vê. Quero dizer mais: ainda que não façamos o nosso serviço para sermos recompensados, quero dizer que Deus recompensa o serviço que fazemos. Seja aqui no lugar que aparece, louvor, pregação da palavra, seja lá no lugar secreto, intercedendo, seja aqui preparando esse ambiente, deixando este lugar de maneira tão agradável, com a decoração, com a limpeza e tudo mais, não passa despercebido para o Senhor e Ele recompensa. Nós precisamos tomar alguns cuidados quando servimos, quando escolhemos essa forma de responder à presença do Senhor. O serviço pode ser uma bênção e é uma maneira através da qual todos nós, em determinados momentos, devemos responder a Deus. Mas nós não podemos deixar que o serviço substitua ou se sobreponha às outras atitudes que devemos ter. Eu vou falar de duas outras atitudes. O serviço não pode ser colocado acima das outras reações. Muitas vezes nós encontramos pessoas cuja única maneira de responder à presença de Deus é o serviço. Sabe aquela pessoa que não para? Ela está sempre fazendo alguma coisa. Lá em Ribeirão, às vezes a gente tem que tratar com alguns irmãos e falar: por favor, querido, senta e ouve a palavra. Porque eles estão sempre correndo de um lado para o outro, eles querem servir. Amém por essa disposição, mas chega um momento que nós temos que também aprender a ser servidos. E vocês, nesse momento, por exemplo, estão sendo servidos. Eu disse que estou servindo aqui a palavra de vocês. Então, muitas vezes, serviços diferentes, às vezes ficam competindo, pessoas que estão correndo de um lado para o outro, atendendo uma coisa, atendendo outra. Pessoas que às vezes se levantam, a não ser que seja uma emergência, mas pessoas às vezes chegam: preciso de um aconselhamento agora, eu estou ali sentado recebendo a palavra. Se for uma emergência, lógico, eu vou atender, mas se puder ser no final do culto, porque naquele momento eu preciso também me alimentar, você precisa se alimentar. Então, se a sua reação mais comum diante da presença de Deus é o serviço, cuide para que isso não seja a única maneira com a qual você responde à presença de Deus. Outro cuidado que temos que ter é uma sondagem de coração. Para que nós servimos? Qual a razão de você servir? Porque o nosso coração, queridos, é enganoso.
E talvez algumas pessoas se sintam gratificadas quando alguém aponta: olha, fulano é um servo. E aí a pessoa deixa. É lógico que ela não percebe isso, não é um processo racional, mas ela se orgulha por ser um servo. E nós não devemos nos orgulhar de nada. Jesus, a primeira vez que eu li esse texto, eu era adolescente, eu fiquei chocado. De quando nós tivermos feito tudo o que era para fazer, nós seríamos reconhecidos como servos inúteis. Aquilo me chocou, mas na verdade, queridos, no nosso serviço, ninguém é insubstituível. Deus pode levantar quem Ele quiser. É um privilégio poder servir, é um privilégio você responder à presença do Senhor com o serviço. Mas eu quero que você saiba que o mundo vai continuar a existir se você não estiver mais servindo. Deus vai levantar outras pessoas. Suponha que o pastor Herbert convoque um mutirão. Gente, esse piso tem sido limpo aqui, mas ele precisa de uma faxinona mesmo. Vamos fazer um mutirão, chamar todos os irmãos aqui. Se a pessoa vier com o coração errado, ela vai vir, vai pegar esse povo, vai esfregar, e ela vai dar uma olhadinha de lado assim. Deixa eu ver se o pastor está me olhando. Se o pastor estiver olhando, aí ela esfrega com mais força ainda, né? E aí vieram 50 irmãos para limpar o salão, para limpar o piso, para fazer aquela faxina mesmo. E aí quando termina tudo, gente, terminou, glória a Deus por isso. Ele chega perto do pastor Herbert, está esperando. Olha, né, se fosse eu, esperando que o pastor Herbert fale: Antônio, ficou lindo o salão, mas eu quero reconhecer que se não fosse você, não teria ficado tão bonito. A pessoa que serve com o coração errado, ela está esperando isso, uma retribuição, reconhecimento. Querido, reconhecimento pode vir ou pode não vir, mas se você fizer para o Senhor, você nunca vai ficar frustrado se o reconhecimento humano não vier, porque Deus está vendo, e você não está fazendo pela retribuição, você está fazendo porque ama o Senhor, porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir, e Ele te serviu dando a salvação, e você responde entregando a sua vida e o seu serviço a Ele como uma atitude de louvor e adoração. Amém? Então, tente observar quando você serve. Você serve como gratidão ou para tentar comprar a aprovação das pessoas? A segunda atitude, diz o verso 2: Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Queridos, é bom fazer refeição com amigos, não é? Quero dizer para vocês que se alguém um dia aqui chegar para mim: Antônio, eu gostaria que você fosse almoçar na minha casa, eu vou me sentir muito honrado. Quero dizer para vocês que eu como de tudo praticamente. Não gosto muito de dobradinha, mas como, se for o que tem, eu como e vou me sentir honrado. O restante como tudo, como cérebro, rim, fígado, essas coisas que muita gente não come, eu como, né? Cresci comendo tudo isso. Vou me sentir honrado, mas era diferente no Oriente Médio, era mais do que uma honra. Você fazer a refeição com alguém significava que você queria comunhão com aquela pessoa. No Oriente Médio, ainda hoje, tem um sentido mais forte fazer a refeição junto, né? Tem até um ritual entre os árabes, por exemplo, né? Não quero implantar esse costume aqui. Se você não arrotar após a refeição, isso é ofensivo para eles, significa que você não gostou da comida, né? Não precisa fazer isso, tá? A gente vai entender que você gostou da comida se você não der aquele arrotão no final. Questão de costumes. Mas ser convidado para uma refeição, gente, significava: olha, eu quero amizade com você, eu quero relacionamento com você. Porque Zaqueu ficou maravilhado quando Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce dessa árvore, porque eu vou fazer uma refeição com você. Ele não podia só ter conversado com Zaqueu, podia ter dito: Zaqueu, vem cá, vamos ter uma conversa, você precisa mudar de vida. Na verdade, Jesus, ao entrar na casa dele, disse: olha, não me importa se os outros dizem que você é corrupto, que você roubou, se para todo mundo você é um antipático, um traidor da pátria. Para mim, você é alguém com quem eu quero fazer a refeição, porque eu quero entrar não apenas na sua casa, quero entrar no seu coração e transformar a sua vida. Ele não precisou dizer textualmente essas palavras, mas ao ir na casa de Zaqueu, Zaqueu entendeu:
puxa vida, esse homem que todo mundo está reconhecendo como um grande profeta de Deus está entrando na minha casa, então algo tem que acontecer. E ele não precisou, Jesus não precisou exortar Zaqueu, partiu de Zaqueu: Senhor, se eu fraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou mudar a minha vida, a minha maneira de me conduzir, porque tu estás na minha casa, tu quiseste entrar numa casa onde ninguém quer entrar. Então, estar à mesa com alguém significa um nível de comunhão mais próximo. A outra maneira pela qual nós respondemos, além do serviço, é comunhão. Marta, naquele momento, estava respondendo através do serviço, e Lázaro estava à mesa com Jesus. Comunhão. Como ele poderia ter uma atitude diferente? O texto começa dizendo, em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ele estava vivo, porque Jesus o tinha resgatado depois de 4 dias morto. Jesus o ressuscitou. Se Jesus fizesse esse nível de milagre, esse tipo de milagre na sua vida, você não ia querer fazer as refeições com Jesus? Sim ou não? Quero dizer que Jesus fez isso por você, porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Então, a maneira como nós podemos reagir à presença de Jesus é desejando nutrir esta comunhão com Ele, gratidão por aquilo que Ele fez. Como eu disse ontem pela manhã, nós não podemos banalizar aquilo que Jesus fez na nossa vida. A salvação não é algo qualquer. O maior acontecimento na nossa vida foi o fato de Jesus ter morrido por nós há 2000 anos, antes de nós virmos a existir. Jesus já morreu por nós, pelo tanto que Ele te amou, sendo você e eu ainda pecadores, Jesus morreu por nós. Então a nossa resposta em gratidão pode ser uma resposta de comunhão. E como nós nutrimos a comunhão, como falei ontem pela manhã, aqueles que estiveram aqui, em oração. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você também com relação à oração. Nós devemos orar. Se podemos orar mais, devemos orar mais. Se não podemos orar mais tempo, podemos orar mais intensamente. Mas assim como o serviço não tem o poder de comprar o amor de Deus, a nossa oração também não tem esse poder. Muitas vezes nós achamos que a nossa oração, a nossa devoção, as nossas disciplinas espirituais vão fazer com que Deus nos ame mais. Eu quero dizer para você que Deus não pode nos amar mais do que Ele já nos ama, porque Ele nos ama com amor eterno, com amor infinito. Amém? A sua oração, que ela vai propiciar? Que você esteja mais tempo com Ele, mais intimamente ligado a Ele. Como um pregador que eu tenho ouvido costuma dizer, Deus não tem favoritos, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem os seus íntimos. Tem pessoas que escolhem a intimidade com Deus, estar com Deus, ouvir o coração de Deus, ouvir a voz de Deus. E como nós fazemos isso? Em oração. Eu me lembro que assim que eu tive uma experiência mais forte com o Senhor, eu comecei a desejar um tempo maior de oração. Eu lembro que eu vi as pessoas falando, o ideal é orar pelo menos 1 hora por dia. E aí eu disse, Deus, eu vou orar bastante. Aí um dia eu me fechei no meu quarto, orei. Quando eu terminei, orei para o relógio, tinha se passado exatamente 10 minutos. Já passou por essa experiência? Já. E aí, caiu na minha mão um livro tremendo, chamado Nem Uma Hora, que nos ensina a orar. E aí eu passei a orar, e eu comecei a fazer da minha vida de oração, infelizmente, um ritual religioso. Aí no dia que eu orava 55 minutos, eu me sentia culpado. Aí no dia seguinte eu orava 1 hora, só dizendo, Senhor, eu sou um porco pecador. Porco eu sou palmeirense, né, gente? Eu sou pecador também. Mas eu ficava dizendo, sou um porco pecador. Ontem eu negligenciei 5 minutos. Me recebe de volta na tua presença. E aí, como tem lamentações de Jeremias, meu dia de oração era lamentações de Antônio. Só porque eu tinha falhado 5 minutinhos na minha oração, achando que eu estava debaixo de condenação. Gente, nós precisamos banir esse tipo de relacionamento com Deus. É lógico que nós não somos impecáveis, e se você falhar com Deus, volte para Ele, sabendo que você tem um advogado que nunca falha com você. Amém? Mas que a nossa oração seja aquele tempo de comunhão, de tratamento. Muitas vezes, é claro, Deus nos confronta no nosso tempo de oração, mas que a nossa vida de oração seja cultivar a
presença, estar conectado, estar ligado a Ele. Nós também nutrimos a comunhão através da palavra. E aqui, profeticamente, o que Lázaro estava fazendo é se dedicando à palavra. Porque quem é Jesus? O Verbo vivo, a palavra que se fez carne. Hoje nós temos a palavra escrita e devemos nutrir a nossa comunhão com a palavra escrita. Mas olha o privilégio que Lázaro teve naquele dia. Fala se era jantar ou almoço, não fala, né? Era uma ceia, então era um jantar. Ele teve o privilégio naquele jantar de estar com a palavra encarnada do lado dele. Você não pode ter Jesus em pessoa do seu lado. Você pode ter, claro, o Espírito Santo em pessoa dentro de você, ao seu lado, onde quer que você esteja. Mas Jesus em carne não está do seu lado. Mas a palavra revelada, a palavra escrita está ali. Você pode ter comunhão. Amém? Aí também o seu relacionamento com a palavra fica diferente. Você passa a entender que mais do que uma disciplina espiritual, é um prazer e você sai alimentado daquele momento. Também podemos nutrir a nossa comunhão, vivendo uma vida de santidade. E aqui nós também precisamos, queridos, redefinir o que nós entendemos por santidade. Santidade não é observar a lista dos religiosos, o pode e o não pode. Queridos, se tem algo que mata mais o cristianismo, é essa questão da listinha de proibições e de permissões. Sabe aquela história? Você já deve ter passado por isso, né? Quando as pessoas sabem que você é cristão, perguntam: na sua igreja pode isso? Pode televisão na sua igreja? As pessoas têm essa ideia, né? Eu estava evangelizando um casal há alguns anos. Eles iam lá em casa, a gente orava, lia a palavra com eles, trabalhando no casamento deles que estava mal, situação financeira. E eu percebi que eles tinham uma reticência, assim, não queriam mesmo se entregar. Aí um dia ela não aguentou, né? A esposa do rapaz falou assim: me fala uma coisa, mas vocês não têm mesmo televisão? Eu olhei para ela assim: nós temos, porque nós os recebíamos na sala. E nós deixávamos a televisão numa salinha menor. E ela não via TV, ela achava que a gente não tinha TV. Aí eu falei: não, nós temos. É claro que a gente seleciona aquilo que a gente assiste, mas vem cá, deixa eu te apresentar. Aqui está a senhora televisão, né? Levei ela lá na sala, ela viu que tinha uma televisão. Mas as pessoas perguntam: pode isso, pode aquilo? Na verdade, as pessoas precisam dessa revelação de que por causa da graça todas as coisas nos são permitidas, mas nem todas nos fazem bem, nem todas combinam com a nossa nova vida em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós abordamos de maneira errada. A gente apresenta, é lógico, você não vai chegar com um papel, mas a nossa pregação muitas vezes é isso, ó. Isso pode, isso pode, isso pode, isso não pode, não pode, não pode, não pode. E aí a nossa vida de santidade passa a ser isso. No final do dia, você olha para a listinha e fala: ufa, hoje eu consegui. A listinha de pode está quase toda ticada, né? E a não pode, só tem uma pisadinha na bola ali. Vida com Deus não se mede dessa forma. Vida com Deus se mede em você saber que Deus já te vê como um santo. Sabia que você é um santo? Muitas vezes essa afirmação nos choca, né? Porque você olha para a sua vida e você vê coisas que ainda estão sendo trabalhadas por Deus, sim ou não? Mas pensa numa igreja carnal, né? Você que tem o hábito de ler o Novo Testamento, qual igreja você entende das que estão descritas no Novo Testamento? Pensa numa igreja bem carnal. Me ajudem, pastores, líderes aqui. Pensa numa igreja que era bagunçada, que tinha pecado. A de Corinto. Gente, a igreja de Corinto era uma bagunça total, em todos os sentidos, né? No exercício dos dons espirituais, tinha um irmão que se levantava e dizia: assim diz o Senhor. Aí o outro levantava do outro lado: não, assim não diz o Senhor. Não era exatamente assim, mas todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo, não tinha ordem nenhuma no culto, eles competiam. No dia da ceia do Senhor tinha uma refeição também, uma refeição normal, e aí chegavam os glutões, primeiro comiam tudo e deixavam só a asinha seca para o irmão que chegava um pouquinho atrasado, e tinha gente que voltava para casa com... Era assim. Tinha um homem que dormia com a madrasta. Então uma igreja carnal. É verdade, aí se embriagava, a coisa era feia lá. E aí, sabe como Paulo se dirige a esses cristãos? Aos santos da igreja de Corinto. Santo onde? Posicionalmente eles eram santos, foram salvos pelo sangue de Jesus.
precisavam alinhar o seu comportamento àquilo que eles já eram. E o propósito da carta, das cartas de Paulo normalmente era esse, mostrava ali qual era a identidade deles em Cristo Jesus, e aí ele dizia: portanto, deixem de lado isso, mas não é deixem de lado para vocês serem santos, não, porque vocês são santos, deixem de lado esse tipo de comportamento. Então, se você vê na sua vida coisas que ainda não se adequam à sua nova natureza, deixe Deus corrigir, mas se veja como um santo. E aí você vai pensar: o que um santo faz? Um santo adora a Deus e o contempla na beleza da sua santidade. Amém? Então não permita que as suas falhas te afastem do Senhor, pelo contrário, se aproxime dele e deixe que a ação do Espírito Santo seja mais intensa em você e te corrija. Amém? Primeira atitude, serviço. Segunda atitude, comunhão. Terceira atitude, verso 3: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Eu acho esse texto tão lindo e tão poético e tão profundo. O que está acontecendo aqui? Muitas vezes a gente não tem noção exata do que significou aquela atitude estranha. Foi uma atitude estranha, do nada. Uma mulher pega um frasco de perfume e o derrama aos pés de Jesus. E aí, o que isso quer dizer? Queridos, nós somos criados para adorar. Você foi criado, a razão de você existir é para que você adore. Quero dizer que com a queda, com o pecado do homem, esse impulso não foi anulado. Ele foi distorcido, ele foi estragado. As pessoas sempre adoram alguma coisa. Uma vez eu falei isso e alguém levantou uma objeção: não, mas os ateus não adoram nada. Não, eles adoram, eles são adoradores, às vezes mais eficientes do que nós. Eles adoram o seu próprio ego, a sua própria razão. O ser humano sempre adora alguma coisa, ele é um adorador. Mas como eu disse, por causa do pecado, como todas as demais realidades, aquilo foi estragado. O homem então adora a si mesmo, adora coisas, adora pessoas, adora religiões, adora líderes. Mas agora que fomos alcançados por Cristo Jesus, nós podemos adorar a Deus por toda a eternidade. Então, a terceira maneira como nós reagimos, e que eu entendo que se ela não é mais importante que as demais, ela deve permear o serviço. O nosso serviço deve ser uma atitude de adoração ao Senhor. A nossa comunhão deve ser uma atitude de adoração ao Senhor. Vamos tentar localizar aqui esse fato. Quando ele aconteceu? Aconteceu pouco tempo depois da ressurreição de Lázaro. Imagina como estava o coração de Marta e Maria. Elas tinham passado pelo maior teste de fé que alguém pode passar. Quando Lázaro havia morrido e Jesus chega, as duas respondem dizem da mesma forma para Jesus: Senhor, se tu tivesse chegado um pouquinho antes, teria jeito. Teria jeito. Elas confiavam que Jesus podia curar. Mas Jesus diz: eu não disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Como eu disse ontem ou anteontem, onde Jesus está, tudo pode acontecer. Até mesmo a morte é revertida, queridos. Há um ditado popular que diz que tem jeito para tudo na vida, só não tem jeito para a morte. Em Cristo Jesus tem jeito até para a morte. Então, elas tinham passado por esse teste de fé, e Jesus havia restituído Lázaro para elas. Marta respondeu através do serviço. Maria manifestou adoração. Diga, manifestou. É interessante você observar na palavra de Deus que normalmente quando há a palavra adorar, há uma atitude de adoração. Adoração é algo que começa no nosso interior, mas se manifesta em atitudes. Como você sabe que alguém adora? Porque há uma evidência da adoração. Essa atitude que ela teve é de prostrar-se. Ela se prostrou aos pés de Jesus. Foi uma manifestação de adoração. Foi precedida por uma disposição interior, porque na verdade a adoração é em espírito e em verdade. Mas começa dentro de nós e se manifesta, se exterioriza através de atitudes. O que Maria fez para manifestar a adoração?
Quando o pastor Herbert estava aqui orando pelas ofertas, ele disse que Deus não recebe sobras, Deus não recebe resto. E é verdade, seja em finanças, seja em qualquer outra coisa, seja na música, seja na palavra. Eu não posso chegar aqui, deixa eu procurar um texto aqui para servir qualquer coisa para esse povo. Não, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, Senhor, o que Tu queres, de que maneira eu posso Te agradar, de que maneira eu posso dar o melhor, fazer para Ti, servir as pessoas, mas como sendo para Ti, Senhor, eu tenho que fazer o melhor. Qualquer área, se houver danças, tem que ser o melhor, música, pregação, o que quer que seja. Ela entregou algo de qualidade. É incrível, né? Quando você lê o Velho Testamento, pega o livro de Levítico, né? Alguns já pensaram, misericórdia, a gente não fala isso, é palavra de Deus, né? A gente não compreende talvez todo o simbolismo que está ali, e às vezes a leitura fica enfadonha, né? Tem alguns capítulos do livro de Levítico que eu leio assim, eu não vou lendo assim, eu leio assim, porque acho que em números também, tal tribo trouxe não sei quantos quilos disso, daquilo, tal, é só uma repetição, né? Está listando ali, então eu leio rapidinho assim, viu? Cuidado que às vezes tem algo no meio ali, né? Nas genealogias, por exemplo, né? Fulano que gerou fulano, lá no livro, num dos 2 livros de crônicas, fala de Jabez, por exemplo, que foi mais nobre que os seus irmãos e tudo mais. Às vezes você perde alguma coisinha. Bom, mas enfim, vamos voltar para cá. Levítico, você vai ver todo o cuidado que tinha que haver para se oferecer algo para Deus. Não podia ser um animal defeituoso, não podia ter uma manchinha, porque Deus não recebe qualquer coisa. Nós precisamos entregar o melhor para Deus. Diga, quando eu entregar algo para o Senhor, tem que ser o melhor. Daquilo que Maria podia oferecer, eu acho que ela ficou pensando, Jesus ali na casa dela, ela já gostava de Jesus, Jesus já era amigo da família, e poucos dias antes Jesus deu uma demonstração do quanto Ele os amava, tendo ressuscitado Lázaro, e ela deve ter ficado pensando, o que eu posso fazer para agradar a Jesus? O que eu tenho para oferecer? E ela pensou, lembrei, lá no fundo do armário tem um bom perfume. E ela foi lá e pegou, gente, não era Lancaster, não era Tabu. Me ajuda aí, tem perfume? Gente, se vocês gostam de Lancaster, né? Eu só estou falando da questão do preço, do que valia ali, né? Não era um perfume barato, não era aquele perfume da vovó adocicado que dá dor de cabeça. Como que é? Toque de amor. Minha avó tinha um negócio chamado não sei o que de rosas. Leite de rosas, né? Meu pai tem. Não era cachemire bouquet. Nossa. Foi longe agora, hein? Os mais novos nem sabem o que é isso. Já que eu sei o que é. Já que eu sei. Então, ela pensou, Já que eu sei o que eu posso entregar? Vai, velho. E ela pensou no melhor. De tudo que ela tinha para oferecer, o melhor era aquele perfume, um perfume caro. Agora, pensa comigo, o perfume era caro. Ela não podia ter feito simplesmente um pequeno ato profético, ter posto uma gotinha do perfume. Jesus já ia se sentir honrado. Eu sei que Jesus ia se sentir honrado. Mas ela entregou tudo. Quando nós entregamos algo do nosso coração para o Senhor, não podemos ser parciais. Deus não poupou Jesus. Jesus não poupou a sua própria vida. Ele se entregou por inteiro. Ele não nos amou um pouco. Tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. Esvaziou-se até a morte, e morte de cruz. Que resposta você pode dar para Ele? Eu vou entregar uma parte do meu coração. Não, Deus não quer o seu coração dividido. Deus quer o seu coração por inteiro na presença dEle. Nós temos que entregar tudo, sabe? Eu entendo que ela estava fazendo algo tão profético ali. Quando ela colocou aquele perfume, sabe o que ela estava colocando aos pés de Jesus?
a sua própria vida, porque aquele perfume era como se fosse um seguro de vida, sabia? Aquele perfume valia o salário de um ano. O pastor falou do salário mínimo. Eu acho que o salário mínimo em Israel era mais elevado do que o nosso. Hoje é muito mais elevado, né? Sabe que o judeu gosta de cuidar dessa questão de finanças, né? Os maiores banqueiros mundiais são judeus e tudo mais. Então imagine que o salário mínimo em Israel era muito maior do que o que nós entendemos como salário mínimo. Então aquele perfume era muito, muito, muito dinheiro. Ela estava entregando a vida dela, a segurança dela. Sabe por quê? Por causa da experiência que ela tinha passado anteriormente. O irmão dela tinha morrido. E o futuro dela seria incerto. Mesmo com aquele perfume, daria para ela se manter durante um ano. Mas e depois? Uma mulher que não tivesse um homem para prover, para supri-las, elas tinham que se sujeitar à misericórdia de algum parente que talvez quisesse acolher, ou começar a mendigar. Então o futuro de Marta e Maria era terrível sem Lázaro. E aí ela se valeria, se Lázaro não tivesse ressuscitado, daquele perfume por um ano. Mas Jesus ressuscitou, devolveu Lázaro para ela. Ela olhou para aquele perfume: de que adianta isso? Ou o que é isso comparado com aquilo que Jesus fez e pode fazer na minha vida? Então isso aqui não me domina mais. A minha segurança não está mais nisso aqui. A minha segurança está no meu Senhor, no meu relacionamento com Ele. Então Ele é digno disso aqui, que era a minha segurança humana, e ela despejou tudo aos pés de Jesus. Querido, nós não podemos deixar que as nossas seguranças humanas se tornem ídolos na nossa vida. Nós temos que derramar tudo aos pés de Jesus. Não estou dizendo aqui para você ser inconsequente, e nem estou falando apenas, nem principalmente de finanças. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de todo o seu ser. Tudo o que você é e tudo que você tem que pertencer ao Senhor. Não faça reservas, não deixe áreas da sua vida fora da soberania de Deus. Amém? Diga assim: para Jesus, eu entrego tudo. Outra coisa, ela envolveu todo o ser dela naquela atitude. Por quê? Ela derrama o perfume aos pés de Jesus. E com que ela enxuga os pés do Senhor? Com os seus cabelos. Talvez é meio estranho, era melhor um paninho, né? Papel toalha não tinha naquela época. Uma toalhinha teria sido melhor. Mas não! Sabe o que ela quis fazer? Ela quis honrar Jesus, talvez ainda mais do que ela tinha honrado com o perfume. Na cultura do Novo Testamento, o que era o cabelo longo para uma mulher? Vá lá para Coríntios, era um sinal de honra. A honra dela estava no cabelo. E o que eram os pés? As pessoas chegavam nas casas e os escravos lavavam os pés das pessoas. Por quê? Sandálias, estradas poeirentas, sujeira, por que não dizer estrume, cocô de camelo seco. Tudo isso, fragmentos disso estavam nos pés das pessoas. E o que o cabelo era então para ela? O sinal da honra dela. O que há de mais nobre no corpo de uma pessoa? A cabeça. Dali parte o comando. Para você mexer a sua mão, para você mexer seu corpo, tem que partir um comando do seu cérebro. Cabeça tem esse sentido de comando, de liderança. Então o que Maria estava dizendo: o que em mim é mais importante, o que em mim é mais nobre, o que em mim é mais honroso, não chega aos pés do meu Senhor. Então eu me prostro diante dele e eu me rendo aos pés do Senhor. Quando nós pensamos nessa expressão, estamos aos pés do Senhor, eu cheguei ao pé da cruz, isso é poético, parece bonito, mas o sentido é muito mais profundo. Você está dizendo: olha, eu me coloco debaixo de tudo, mesmo daquilo que parece ser mais inferior, eu me coloco debaixo. Aquilo que em mim é mais nobre é nada comparado àquilo que no meu Senhor parece ser menos nobre, os pés dele. Eu estou debaixo da cobertura, da unção, do cuidado dele. E finalmente, ela deixou que a adoração se expandisse. O perfume encheu aquele lugar.
Quando alguém adora o Senhor, não tem como aquilo não ser notado. Quando alguém vive uma vida de adoração, não tem como passar despercebido, ainda que não haja uma atitude exterior. Se saberá no mundo espiritual e no mundo natural, eu ouso dizer, que ali está um adorador. Isso me faz lembrar um episódio que está narrado num livro. A mulher de um pastor, uma igreja estava passando por uma visitação tremenda da presença de Deus. As pessoas passavam horas ali, às vezes não tinha nem a pregação da palavra, porque as pessoas não conseguiam permanecer de pé, e ondas da visitação de Deus vindo ali, pessoas se convertendo, chorando, entregando a sua vida, rendendo a sua vida a Cristo, simplesmente por causa da presença do Senhor naquele lugar. E um dia a esposa do pastor estava num lugar muito espiritual, queridos, num supermercado. Ela foi para a fila do supermercado com o seu carrinho. Ali, ela estava nutrindo vida com Deus, estava passando por aquele período de avivamento. E quando ela estava quase chegando na vez dela se aproximar para o carrinho, a pessoa que estava na frente dela virou para ela e começou a chorar. Ela falou: o que você tem? Eu não sei o que é, mas você tem alguma coisa que eu preciso. E começou a chorar. E a mulher ficou surpresa, a mulher do pastor, e disse, ficou pensando, mas o que eu tenho? Ela disse, eu tenho a presença de Deus, eu tenho Jesus. E aí a mulher que estava ali para ser atendida pelo caixa, falou assim, você se importa de orar por mim? Porque se Jesus, se Deus faz isso na sua vida, eu quero para a minha vida também. E aí a mulher ficou meio embaraçada, na fila do supermercado, ou fazer uma oração, falou, eu posso orar, mas a fila está grande, tem essa mulher atrás de mim. Ela falou, não tem problema. Essa mulher perguntou para a mulher que estava atrás dela, você se importa se ela parar um pouquinho para orar por mim? Aí a mulher que estava atrás dela começou a chorar, não, eu não me importo, deixe que ela ore por mim também. E aconteceu um avivamento na fila do supermercado. Gente, isso é presença de Deus, isso é adoração. O adorador, ele traz dentro de si algo que transborda, não dá para conter. Quando você olha para Jesus, para aquilo que Ele fez por mim e por você, você não pode se conter, ainda que você não fale, a presença dEle flui. Eu quero profetizar que nesta igreja, nesta congregação, haverá muitas pessoas que destilarão, que sairá pelos poros a presença de Deus. Onde quer que você vá, as pessoas quererão Jesus. Muitas vezes demônios vão se manifestar, porque você vai estar cheio da presença de Deus. Milagres vão acontecer, porque você é um farol da glória de Deus. Amém? Ei. Uma última observação antes da gente encerrar. Qual será a maneira mais importante da gente responder à presença do Senhor? Eu não encontro uma resposta para essa pergunta. Eu sei que a adoração, como eu disse, tem que permear as outras duas maneiras, o serviço e a comunhão. Tem que haver adoração. Mas algumas vezes a gente vai servir, outras vezes nós vamos ter comunhão, outras vezes vamos ter atitudes de pura adoração. Mas é importante isso, queridos. Eu queria já chamar o pessoal do louvor, quiser já subir aqui, mas eu quero só me lembrar desses cuidados que nós temos que ter quando estamos procurando uma maneira de responder ao Senhor. Houve uma outra ocasião que Jesus foi naquela casa em Betânia. Não precisa abrir comigo, mas em Lucas 10, no final do capítulo, a partir do verso 38, acontece uma visita de Jesus na casa de Marta e Maria. E aí, imagina a cena. Gente, a gente lê esses textos e muitas vezes nós não temos noção do que aconteceu. Imagina a cena. Meio-dia, meio-dia e meio. Toca a campainha. Bom, não tinha campainha para tocar. Bom, tinha, né? Uma sineta. E aí, Marta corre para a porta e olha no olho mágico. Estou contextualizando que não tinha olho mágico também naquela época, né? Na verdade, ela abre a porta e ela vê Jesus. Quantos aqui ficariam felizes de abrir a porta e ver Jesus? Amém? E ela vê Jesus e ela diz, mestre, eu imagino assim a cena. E ela pula no pescoço de Jesus e abraça. Meio-dia e meio, hora do almoço. E aí ela vem enfileirada. 12. Porque o texto diz que Jesus não estava sozinho, Jesus estava com os 12. E ela fala assim, mestre, tu vieste almoçar com a gente, abraça e vê os 12. E tu trouxeste os meninos.
Jesus. Minha irmã, coloque-se no lugar de Marta. Seu marido chega, aí você fica feliz. Opa, hoje ele chegou no horário, né? Ele abre a porta. Mulher, trouxe os meninos. 12 amigos do trabalho. Como você se sentiria, minha irmã? Coloque-se no lugar de Marta, né? Aí Marta pensa, ai Jesus, esse Jesus, é uma bênção, né? Não pensa, né? Ele não é mulher. Entra Jesus, né? E ela tinha acabado de fazer a faxina, né? Deixa eu interpretar dessa forma, né? Fala, pode entrar, meninos, tal, limpa o pé direito, tá empoeirado lá fora, limpa. Aí eles vão, se acomoda aí, fica à vontade, gente, eu estou ali fazendo almoço. E aí ela fala, Maria, Jesus chegou. Aí Maria dá um grito lá dentro, o mestre daí, tá, e trouxe os meninos. Vem cá, Maria, Jesus chegou. Aí Maria chega e se lança no pescoço de Jesus e fala, mestre, que surpresa e tal. Onde está Marta nesse momento? Já correu para a cozinha e tal. E ela começa lá, Marta já abre a geladeira, não tinha geladeira, claro, né? Vai pegando o bacon. Tá matando frango, né? O judeu não come porco, então não pode ser bacon, né? Pega lá o frango, a sardinha que já está meio salgada lá, vai para a panela e ela pensa que está faltando algo. Cadê Maria? Ela olha, Maria está lá, aos pés de Jesus. Olhando assim para Jesus, aquele olhar de adoração. E ela pensa, ai Maria, é só Maria mesmo. Daqui a pouco ela vem me ajudar, com certeza, né? Não está só ali entretendo, já ela vai falar, dá licença que eu vou ajudar a Marta, né? E ela está lá e tal, e põe a água para ferver, começa a mexer a panela, e ela olha, mas cadê Maria? E ela olha, meu Deus, ela está lá ainda. E aí ela pega o frango, né? Ela já depenou todo o frango ali, aí ela pega a faca para partir o frango. Parece sexta-feira 13, né? Jason bonito. Aí, gente, Marta não tem jeito. Tem uma hora que quem tem personalidade Marta não aguenta. Aí ela resolve falar. Imagina, ela limpa a mão no avental e corre lá para a sala. Pensa que naquela época não tinha porta, né? As casas tinham arcos e cortinas, então de um ambiente você enxergava no outro. E ela chega, gente, ela tem coragem de dar uma dura em Jesus. Ela chega e ela diz qualquer coisa como, mestre, será que você não está reparando o que está rolando aqui? A situação está tensa, Jesus. Eu estou lá ralando na cozinha e essa folgada está aqui te ouvindo, porque ela é folgada. Jesus, você não conhece Maria, essa carinha doce dela, ela não é assim. Você acredita? Nesta manhã eu acordei, fui limpar a casa, está vendo que está tudo limpinho? Agora está menos porque os meninos não limparam o pé direito, mas estava tudo limpinho, Jesus. Quem limpou? Fui eu. Por quê? Eu falei, Maria, vamos limpar a casa? Ela teve a coragem de dizer para mim, espera só um pouquinho que eu estou terminando o meu tempo devocional. Jesus, você acredita que para Maria é mais importante o tempo devocional do que limpar a casa? E Jesus fica assim pasmado, né? Fica só olhando para ela. Dá um jeito nessa mulher, ela é folgada, Jesus, ela é folgada. Dá um jeito de uma vez nela. E Jesus suspira e fala, Marta, Marta. Gente, eu acho que Jesus falou Marta, Marta, porque naquela época não tinha sobrenome como agora, era Marta de Betânia, da cidade de Betânia, né? Porque eu tenho nome duplo, quando minha mãe falava assim, Antônio Fernando, a gente segura na mão de Deus e Pai. Quem tem nome duplo sabe o que é. Em casa a gente conversa, Antônio Fernando, e aí a coisa ia ficar feia. Mas Jesus falou Marta, não tinha assim, não era Marta Pereira, não, era Marta, Marta. Deixa eu contextualizar. Jesus fala para ela algo uma lição que eu acho que ela jamais esqueceu, porque naquele momento, eu sou de Piracicaba, tinha um ditado lá assim, fulano foi buscar lã e saiu tosquiado. Foi o que aconteceu com Marta, ela deu a dor em Jesus. Jesus olhou para ela e falou, Marta, Marta, mulher, você está estressada demais. Você está nessa correria toda. Pelo amor de Deus, para um pouco. Daqui a pouco você vai ter um AVC, um infarto.
E eu quero dizer que a cota de ressurreição para essa casa vai ser gasta com Lázaro, não é com você. Cota de ressurreição. Você vai morrer desse jeito. E olha, quando você morrer, fique sabendo uma coisa: o seu corre-corre vai acabar, o seu trabalho você não vai levar para o céu, mas o que Maria escolheu, adoração, isso ela vai fazer por toda a eternidade. Se você quiser ficar na cozinha, fica, mas a parte melhor não vai ser tirada dela, que é a minha presença. Gente, eu tenho vontade de dar glória a Deus hoje, mas quando eu lia isso, minha personalidade era tão Marta, que eu só acreditava que Jesus não tinha errado, porque minha teologia era correta, mas no fundinho, aqui no coração, eu achava que Jesus tinha forçado um pouco. Porque eu pensava o seguinte: gente, era a hora do almoço, como que ia fazer? Não precisava servir comida, não era dia de jejum. Eles chegaram na hora do almoço. E aí, com o passar do tempo, fui entendendo algumas coisas. Eu tenho um amigo, quando ele prega isso, não sei se ele tem mais fé que eu, ele é mais sobrenatural. Ele pensa assim, que Jesus podia falar assim: Marta, traz aí umas sardinhas e uns pãezinhos. Ele ia dar graças, ia fazer assim, ia multiplicar os pães e os peixes em um nível menor ali, né? Só para eles comerem. Eu até concordo que Jesus podia fazer isso, mas eu sou mais pé no chão. Se Marta não tivesse uma personalidade tão Marta, o que ela poderia fazer? Ela estaria ali também como Maria aos pés de Jesus, e de repente a barriga de Pedro ia roncar. Não sei porque eu pensei com Pedro mais fortinho, assim, de pescador, né? O barrigão assim, barriga de Pedro. E aí Marta ia falar: é mesmo, gente, passou da hora do almoço. Vamos terminar essa prosa lá na cozinha? Pensou que legal? Ia ficar uma bagunça, tudo bem, aquele monte de homem dentro da cozinha, né? Mas um faz uma coisa, outro faz outra e tal. Já pensou que aquele versículo de Jesus chorou podia estar repetido ali, porque Jesus ia estar picando a cebola e ia dizer: Jesus chorou. Gente, podia ser até um reality show, cozinhando com Jesus. Diz assim, Masterchef. Querido, desculpa, eu não quero ofender você de ser tão informal assim, mas nós precisamos entender que o nosso trabalho, quando feito para o Senhor, ele é uma bênção, desde que ele seja regado pela adoração. Amém? Ele não pode substituir. Marta estava idolatrando o trabalho, achando que o trabalho era mais importante que a adoração. Eu creio que no texto que nós lemos ali de João 12, ela já tinha aprendido a lição, porque ela já tinha visto, já tinha passado por essa dura de Jesus, e Lázaro já tinha ressuscitado. Então no coração dela havia gratidão e adoração. Você está disposto a servir o Senhor, a ter comunhão com Ele, através da adoração? Amém? Amém. Eu te convido a ficar em pé agora. E